meus amigos de todo o Brasil, muito boa tarde, boa noite ou bom dia. É a hora que você está vendo. É o pastor Oswaldo, seu amigo de fé, que traz uma mensagem todos os dias para te manter de pé em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje é segunda-feira, dia que nós oramos pela prosperidade, né? O povo está sofrendo, mano. O povo está desempregado, está faltando renda, quando tem a renda está pequena, o povo tem que pular miúdo aí, né? Para conseguir uma renda melhor. O empresário está vendo a coisa indo de mal a pior, a microempresa está aí quase para pedir concordata, mas isso é global, tá? Pelo que está acontecendo no mundo, no globo terrestre, né? Todos os países do mundo. E é por isso que o Evangelho está em todos os países do mundo, tá? Está entrando em todos os países do mundo. Por quê? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. O poder de Deus é que pode mudar a situação do povo. Por isso se apega ao Evangelho. Você que está longe do Evangelho, se aproxima do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É que vai fazer você crescer, é que vai te sustentar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco falamos sobre isso. Preste atenção, o nosso endereço, tá? Nós estamos aqui na Estrada do Pedroso. Na minha direita aqui está o bairro Represa, na minha esquerda está o bairro Vila Luzita. Nós estamos aqui no meio, no Parque Miami. Nós estamos aqui no Parque Miami, na Estrada do Pedroso, número 5436. Eu aguardo por vocês aqui do Parque Miami, vocês da Represa, vocês da Vila Luzita, são nossos convidados espirituais. Esse aqui é o ponto de encontro daqueles que acreditam, daqueles que creem em Deus, daqueles que creem, que confiam no Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para transformar qualquer situação. Eu te aguardo aqui, quarta-feira vem aí, é plantão o dia todo, depois vai vir uns feriados aí, nós vamos falando da Sexta-feira Santa, né? 2 horas da tarde, especial aqui, para 3 horas na hora da morte de Jesus. A gente está num clamor aqui, então sexta-feira, 2 horas da tarde, você esteja aqui, olha, principalmente você que está doente, você que está com problema sério de saúde, nasceu assim ou ficou assim, é dia disso aí morrer na sua vida, tá? É dia, Jesus Cristo morreu por você, por mim, por nós. Esse problema, essa situação que está aí te acompanhando há anos, vai morrer, quer dizer, vai acabar nesse dia, nessa sexta-feira santa, 2 horas da tarde. A gente vai ter o louvor, né? Vai ter adoração e uma palavra, e quando for 3 horas da tarde, nós entramos em oração para que, é claro, que você vai receber a orientação da palavra, que com o poder da palavra, esse mal vai cair por terra, pode ter certeza disso, não tenha dúvida disso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Alô Parque Miami, alô você de qualquer parte, sexta-feira, 2 horas da tarde. Só que antes de sexta, nós temos a quarta-feira da família, né? 9 horas, às 14 horas e também às 19h30. Mas o plantão é o dia todo. Você pode vir, traz a fotografia, a peça de roupa, ou a pessoa mesmo, né? Que nem esse pedacinho aqui, a gente manda, eu faço aqui o resumo dos resumos. A gente manda para casa porque tem aquelas pessoas que não podem sair de casa, não pode andar, não pode vir. Mas se puder vir, você traz ela, tá? Porque aqui é só o resumo dos resumos. A gente só tem 30 minutos. Mas aqui na íntegra, a palavra na íntegra é aqui na igreja, tá bom? Estrada do Pedroso, número 5436. Eu aguardo por você e por sua família para mudar a história da sua família em nome do Senhor Jesus. Aí depois vai vir a Sexta-feira Santa, 2 horas da tarde, né? A gente vai estar aqui louvando, trazendo uma mensagem, aquela mensagem de impacto com a Sexta-feira Santa, com a morte de Jesus, porque aí nós vamos entrar em oração 3 horas da tarde, a hora que Jesus morreu. Esse problema aí vai morrer também na sua vida, em nome de Jesus. Não importa se você nasceu com ele ou se você adquiriu ele vai acabar, ele vai terminar 3 horas da tarde, tudo se vai se escurecer.
espiritualmente falando, e esse problema aí vai chegar no final, em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre o nosso ministério, tá? O nosso ministério está em todos, ou basicamente todos os países do mundo. Isso graças ao grupo de pessoas que se aliou a nós para cumprir esse mandamento. Talvez está faltando você cumprir esse mandamento. Que mandamento? Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Ide é um mandamento, ide por todo mundo e pregai. Pregai quer dizer ensinar, anunciar as boas novas, né? Que o Evangelho chegou para desfazer a obra do mal. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O Evangelho está chegando na sua vida para desfazer as obras do mal. Então nós cumprimos esse mandamento. Eu não faço isso porque na minha igreja não faz. Você não tem que sair da sua igreja não, tá? O mandamento é igual salvação, é individual. Você pode, de repente você é um cumpridor dos mandamentos aí, mas esse você nem sabia. Então é bom você dar uma olhada lá. Então você vai fazer o seguinte, você vai ler essa passagem. O livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. Você lê lá. Se você entender como um mandamento, então está faltando esse mandamento na sua vida. Deus está chamando você para cumprir esse mandamento, tá? Se você não entender como mandamento, não é com você que Deus está falando, tá? Então, obedeça o que Deus mandar. Você viu lá que é mandamento, tá? Obedeça. Agrega ele aos mandamentos que você já cumpre. Talvez está faltando isso aí para você desenvolver na vida, principalmente na vida profissional. Aí uma vez por mês, você vai pegar aí no Facebook do Pastor Oswaldo, está aí as contas da igreja. Aí uma vez por mês, você vai lá, faz um depósito nas contas da igreja, né? Escolhe um desses bancos aí você tira o retrato do depósito e coloca nesse WhatsApp que aparece aí, que é para a contabilidade aqui, tá bom? Se você preferir por um Pix, aí também está a chave do Pix. Ou uma transferência, é a mesma coisa. Você fazendo a transferência, fazendo o Pix, assim que você terminar, você já compartilha com esse WhatsApp que tá aí, que é o WhatsApp da igreja, tá bom? Aí você vai estar juntamente conosco, cumprindo esse mandamento, levando o Evangelho aí para toda raça, língua e nação. Todos os países do mundo que você for, ou alguém que você conhece for, ligando o televisor lá, você vai encontrar, procurando os canais lá, você vai encontrar o missionário R.R. Soares anunciando o Evangelho. E o melhor de tudo, já no idioma daquele país, está já traduzido. Tudo isso tem um custo alto. Por isso, os patrocinadores são aquelas pessoas que não vai lá na África, não vai lá no Oriente Médio, não vai lá no Japão, não vai lá em qualquer parte do mundo, mas a televisão vai, tá? A televisão vai com a sua ajuda. Então seja um patrocinador, uma vez por mês você dá a sua ajuda aí, quanto? Aquela que Deus falar no seu coração, tá bom? Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor, eu preciso do CNPJ. É o mesmo que o missionário fala lá na televisão, tá? O CNPJ é um só para todas as igrejas internacionais da graça de Deus. Tá aí o recado, tá aí o aviso, agora é com você, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos entrar na palavra de Deus. Prepara lá um copo de água, depois da palavra nós vamos ter a oração na água. Prepara lá um copo de água, compartilha o vídeo aí com todo mundo. De repente tem uma pessoa aí que está numa situação até mais difícil do que a sua, nos grupos seu, da sua família. Então compartilha o vídeo mesmo, não se esqueça da lei de Deus, é dando que recebe. Quando você compartilha o vídeo, você está dando a oportunidade dessa pessoa que está numa situação pior do que a sua se levantar. Ela vai ouvir a palavra, vai participar desse ato de fé do copo de água, daqui a pouco ela se levanta. Você foi a pessoa que ligou ela à vitória, que ligou ela à bênção, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Agora vamos para a palavra de Deus, que é o que mais interessa nesse momento agora, tá? Agora chegou a hora de você ouvir a palavra de Deus. Vamos lá para o livro de Isaías, é tudo rápido, nosso tempo aqui é curto. Vamos para o livro de Isaías, no versículo 40. Se você quer realmente ter um desenvolvimento na vida profissional, se você quer ter uma visão espiritual, ouça isso aqui, tá? Talvez está faltando isso para mim, para você e para todo mundo. Preste bem atenção. Confortai, confortai. Algumas traduções vai falar consolai, consolai. Onde você está lendo isso? Em Isaías capítulo 40, verso 1. Confortai, confortai o meu povo, diz
o vosso Deus. Então o Senhor está pedindo aqui confortar ou consolar, aí dependendo da sua tradução, o meu povo. Está falando meu povo. Então, primeiro, você tem que ser dele. Você tem que aceitar Jesus, você tem que ser uma pessoa que cumpre os mandamentos, como a gente estava falando agora, para poder você fazer o quê? Você confortar ou consolar o povo de Deus. E como é que eu vou fazer? Se as pessoas ainda não entregaram a vida dela para Deus, pastor, como é que eu vou confortar essa pessoa? Então, repara que são dupla função. Primeiro, você tem que levar ela a Cristo. Segundo, você vai confortar ela. Confortar do quê? O que ela está passando. Se ela está passando por uma situação difícil, você tem que ser uma referência para ela. Você tem que ser aquela pessoa que vai estar ao lado dela para fazer o quê? Para fazer ela se levantar, para fazer ela agir, para fazer ela se comportar mediante aquela situação. Porque você tem o controle de tudo, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, independente da situação que você está passando, tem pessoas que estão pior do que você. Mas ele está falando bem claro aqui, confortar o meu povo. Então, primeiro, tem que confortar o povo que é de Deus. E aquele que não é, aquele que não entregou a vida dele para Deus ainda, você tem que levar ela a Deus. Tá? Então, esse aqui é um mandamento, é um princípio de você poder aproveitar, ou seja, para você poder então desfrutar daquilo que Deus tem de melhor. Você servir como instrumento de Deus para confortar, ou seja, para ajudar os que estão mais necessitados do que você. Você pensa que você está necessitado? De repente tá, mas tem alguém muito mais necessitado que você, que precisa de você, precisa de alguém que vai instruir ela nos caminhos que ela deve andar, na maneira que ela tem que se comportar. É essas pessoas que Deus está querendo. De repente essa pessoa é você. Se não for, passa a ser. Procura ver os caminhos que você tem que fazer para você ser essa pessoa que vai confortar os outros. Não se esqueça da lei de Deus, é dando que se recebe. Então você propõe mais no seu coração de dar para as pessoas, dar o necessário para ela, ou seja, dar assistência para ela em todos os setores da vida dela, para você colocar ela de pé, para ela não se perder, para ela não ser destruída pelo diabo. Então você será aquela pessoa que vai ajudar ela que está sofrendo, seja qual o setor que for, e principalmente nesse setor financeiro, aonde o diabo se aproveita muito. Só você ver o número de pessoas que estão na miséria, né, que estão comendo aí pelas beiradas. Então se coloca à disposição para ser essa pessoa que vai confortar, que vai consolar esses que estão em pior situação do que você. Repara que o verso 2 fala benignamente, ou seja, fala bom a Jerusalém, a igreja. Onde é a igreja? A igreja não é aqui, né? O salão é a igreja, sim, mas a igreja é onde tem uma, duas ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, reunido para ouvir a palavra de Jesus, ali é a igreja. Então fala bem para a igreja, ou seja, na hora que você reúne uma pessoa que está sofrendo, duas pessoas que estão sofrendo, está passando por um problema difícil, você fala bem da igreja, e brandai, ou seja, clama, ora, porque diz aqui, e diga para aquela pessoa que a servidão dela acabou, está acabada. Está escrito aqui, a servidão dela está acabada. Ou seja, o tempo dela servir a miséria, o tempo dela servir as dores, ela serviu o que não prestava, dela servir o mal, acabou. Isso foi antes dela ser consolada por você. Então você tem que procurar ser essa pessoa que tem um contato com Deus, um contato com a palavra, para poder chegar numa pessoa que está sofrendo e dizer para ela que a servidão dela, que ela servia para o mal, servia o corpo dela para as doenças, servia a mentalidade dela para a pornografia, para a prostituição, servia até o comportar dela para as coisas ruins. Isso chegou no final, tá? Aí diz aqui o seguinte, que os seus pecados estão perdoados.
Meu irmão, a palavra de Deus tem poder até de perdoar pecado, diz Jesus Cristo lá nos Evangelhos. Então, o que você deve fazer? Procurar confortar essas pessoas que estão aí nos laços, que estão aí nas armadilhas, que estão aí nas prisões do diabo, que estão servindo, ou seja, o corpo dela, a mentalidade dela, os olhos dela está servindo o que não presta. Você tem que ser referência para ela, porque aí você vai desfrutar da bondade de Deus, das grandezas de Deus. Aí disse mais aqui, ó, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, você tem que ser essa pessoa que vai transmitir esse recado. Que recado? Que essa pessoa que se arrependeu dos pecados, que ouviu o seu consolo, o seu conforto, que ouviu você falar de Deus para ela, que ouviu falar de Jesus para ela, está dizendo aqui que você vai, que essa pessoa vai, através de você ter falado com ela, de você ter alertado ela, ela recebe em dobro aquilo que ela recebia do pecado, a doença, as coisas ruins, as aflições que ela passava, os maus bocados que ela passava. Ela te ouvindo, ela tendo você como referência, confortando ela, o que vai acontecer? Ela já recebeu do Senhor o dobro do que ela recebia do fruto do pecado. O dobro que o diabo dava para ela, Deus vai dar de bondade, de pequenidade, de coisas boas, vida abundante, tá? Aí diz aqui para a gente encerrar, ó, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho, a vereda a nosso Deus. Vamos lá, a voz do que clama no deserto, meu irmão, minha irmã. Tem muitas, mas muitas mesmo, são poucas não, são milhares de pessoas que estão clamando no deserto. O que é o deserto? Longe de Deus, bem longe de Deus. As pessoas não estão debaixo da cobertura espiritual, de jeito nenhum. Todo dia aqui eu faço a oração final, aqui nos vídeos. Na oração final, eu oro, você que me acompanha, você já sabe, eu oro por todas as pessoas. Eu faço questão de citar que o Senhor Deus não mudou, e eu cito até a passagem, deixa eu lembrar aqui a passagem. Zacarias não, Malaquias capítulo 6, Malaquias capítulo 3, verso 6. Malaquias 3, 6. Lá diz, eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não mudou. Ele colocou autoridade na voz dos profetas, lá no passado. Depois, na época de Jesus, ele colocou autoridade na voz dos discípulos, na voz do Senhor Jesus, e quer colocar na sua também. Então você tem que ter essa autoridade. Para isso você tem que ser esse instrumento na mão dele. Essa pessoa que vai ser usada para ele, por ele, para confortar o povo dele. Voz que clama no deserto. Você está clamando no deserto, você está numa situação difícil, você está sem nada na vida, você não sabe o que fazer, você está clamando, pedindo as coisas, está clamando no deserto. Aí ele está falando, é fácil, prepara o caminho do Senhor. Ou seja, prepara para que a palavra de Deus entre no seu coração. Dá ouvido a essa pessoa que está falando de Jesus para você. Você vai estar preparando o caminho. Você que está na miséria, está nas dívidas, prepara o caminho, endireita, e sai dessa situação difícil, endireita os seus pensamentos, endireita os seus corações. Para quê? A vereda é caminho, endireita os seus caminhos. Para quê? Para a chegada do vosso Deus. Ou seja, para a chegada das coisas boas de Deus. As coisas boas de Deus não vai chegar se você não endireitar os seus caminhos, se você não endireitar o seu pensamento, a maneira de você se comportar, a maneira de você receber o consolo, o conforto desse homem de Deus, ou dessa mulher de Deus, que está querendo te ajudar, que está querendo confortar você, te dando direção, te mostrando o caminho que você deve caminhar, a maneira que você deve se comportar. Se endireita. Ouve essa pessoa que está falando com você. De repente sou eu que estou falando com muita gente agora, de repente sou eu que estou falando com você. Se endireita, ou seja, se prepara, saia do deserto, saia
prepara seu coração para receber o melhor de Deus na sua vida. E que Deus fale mais no seu coração. Assim você vai receber em dobro, Deus promete aqui, eu li para você, você vai receber em dobro daquilo que você recebia quando você andava aí no pecado, no mundo do pecado, fazendo as coisas erradas. Acerte-se com Deus e Deus tem para te dar em dobro de coisas boas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tudo isso é para a glória do Senhor e que Deus fale mais no seu coração. Prepara lá seu copo de água agora, vamos fazer a oração na água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pega a sua água aí, levante a sua água para o alto. Pai, em nome de Jesus, na minha mão está um copo de água, como está na mão dessa pessoa também. Eu te peço, Senhor, coloca a virtude do Senhor nessas águas, transforma essas águas num remédio, Pai. Com teu poder eu declaro essa água, não mais uma água, mas um remédio que vai abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Com muito temor, toma desse remédio agora. Graças a Deus por isso. Obrigado, Pai Todo-Poderoso. Agora eu entro em oração com ela para combater toda e qualquer obra do diabo. E eu digo ao espírito da miséria, ao espírito da amarração, ao tranca-rua que trancou os caminhos dela, a esse demônio que diz que vai levar ela à falência, esse demônio que diz que ela não vai ter nada, não vai conseguir nunca um trabalho, uma fonte de renda, tudo que ela coloca para fazer, dá tudo errado. Acabou o espírito do diabo, acabou, Satanás. Você vai sair com a sua miséria, você vai sair com a sua dívida, você vai sair com o seu fracasso, com a sua derrota, com a sua vergonha. Sai da minha vida, sai da vida dessas pessoas, sai, enxuta o lodo, sai, espírito da miséria, amarração do diabo, pelo poder que há no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu digo a todo o império das trevas: sai, desaparece, vai embora, suma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada de miséria, nada de dívida, nada de fracasso na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai, graça nós te damos. Começa a agradecer a Deus agora, do seu jeito, tá? Você não tem que inventar, você não tem que imitar ninguém, não. Do jeito que você aprendeu a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Ele agora. Agora é momento, é hora de você agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é bom, e que a benignidade do Senhor, a bondade do Senhor, dura para sempre. Obrigado, Jesus. Graça nós te damos, pelas grandezas do Senhor, pela bondade do Senhor e pela misericórdia do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. E você que acredita, que crê, que coloca essas palavras no coração, que vai preparar o seu coração, vai preparar o seu pensamento para você receber Deus na sua vida, você começa a sorrir, começa a se alegrar. E vamos para a volta da vitória. Vamos dar a volta da vitória. Vamos dar a volta da vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Oh, glória a Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e graças ao Espírito Santo. Nosso tempo estourou, nosso tempo está acabando, tá, foi embora, vai rápido, né? Nosso tempo, parece que não, está passando meia hora. O tempo voa, o tempo corre, então o nosso tempo aqui é curto, tá? Estrada do Pedroso, 5.436, não se esqueça, amanhã quarta-feira, oramos pela família, plantão o dia todo,
em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Você que está com a família conturbada, perturbada aí, procura esse endereço. Você aqui do Parque Miami, da Represa, da Vila Luzita, procura esse endereço que Deus tem bênção grande para você, tá? Deixa eu fazer uma oração agora para todos, porque está escrito em Malaquias 3,6: eu, Senhor, não mudo. E Deus então determinou que os profetas cobrissem todo o povo daquela cidade que ele estava, independente da sua crença religiosa. Deus não mudou. Então o profeta aqui vai cobrir agora todos vocês que moram nessa cidade ou que está me ouvindo em qualquer lugar do país. Você vai receber agora a oração profética que vai te cobrir, que vai te livrar de todo mal, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do teu altar, diante da tua presença. Oh meu Deus, mora essa pessoa na melhor casa, ou mora lá debaixo da ponte. Tem ela uma influência na sociedade, não tem influência nenhuma. Seja ela católica, espírita, seja qualquer crença. Minha obrigação é abençoá-la. E como profeta do Senhor, eu abençoo agora. Eu abençoo essa pessoa que está numa UTI, que está no quarto, que está numa prisão física e espiritual. Eu abençoo essa pessoa, meu Deus, que está passando por um momento difícil na vida. E eu determino, diabo, sai da vida dessas pessoas. Essas pessoas aqui do Parque Miami, essas pessoas aqui dos bairros vizinhos, está guardada, protegida, livre de todo mal, porque eu abençoo ela pelo poder que há no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças eu te dou em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz. Quarta-feira eu te aguardo aqui em nome de Jesus. Amanhã falamos das causas impossíveis. Amanhã falamos da vida sentimental. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Vai dar tudo certo. Aliás, já deu tudo certo, tá? Em nome de Jesus. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
o céu.